Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto com Santa Ceia em louvor a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 91. É do geral lá, tá? Orquestrado. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar o hino 335, 335.
dia mais chegado, eu estou ao lar de amor. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. O meu coração santo templo é, nele Cristo presente está. Glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 272, 272. Glória a Deus. Dia feliz foi quando Deus me revelou a sua graça, o seu amor e ao seu caminho me chamou. Eu compreendi a sua voz que me falou: és pecador. Meu coração se quebrantou, todo o meu ser se transformou. Eu sou feliz, muito feliz, de Jesus Cristo agora sou. Dia feliz foi quando Cristo me salvou. Seu sangue me lavou. Portador, anunciarei ao pecador seu grande amor e seu perdão, com a unção do Criador. Eu falarei da salvação. Dia feliz foi quando Cristo Redentor, por seu decreto me chamou para servi-lo com fervor. Eu louvarei ao meu Senhor com um sincero coração. Em seu caminho andarei, sempre o meu Senhor, o galardão. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos orar agora, buscar a presença de Deus em oração. Nós que estamos presencialmente aqui na igreja e a Irmandade também que está nos acompanhando pela live, vamos orar a Deus e apresentaremos pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas,
viagens, acidentados, famílias e pessoas testemunhadas que também pedem as nossas orações. A Josefa, que é irmã da irmã Marinalva, que está congregando hoje aqui, também precisa das nossas orações, pois está enferma e precisa ser apresentada nas mãos de Deus. No final do culto, você vem, filhote. Tá bom. A irmã Helena já quer tomar a presidência do culto já. E vamos apresentá-la nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que ajude. Não foi relatado aqui qual é a enfermidade, mas que o Senhor possa fazer uma obra na vida dela também, seja qual a enfermidade for. Também apresentamos a família do irmão Dino, ali do Polvilho, que agora no final de semana Deus recolheu a esposa, a irmã Matilde, uma cara serva de Deus, um amor de pessoa. Ela foi muitas vezes na casa deles. Ela faleceu também vítima do Covid. E ele está internado em São Paulo, também com a mesma enfermidade. Não está bem, parece que esteve pior, agora acho que deu uma melhoradinha, não sei. Até onde eu soube ele estava ruim, né, Rê? Aí depois agora acho que melhorou um pouquinho, graças a Deus. E a mãe dele também. O Rafa, a Carol, as crianças também, né? Até o pai da Carol também pegou Covid. O pai da Carol é um milagre, né? Diz que ele está com tosse só. Quando me falaram que ele tinha pego Covid, eu entrei em desespero. Então, essa doença é um mistério. Ele é paciente cardíaco, tem outras várias doenças e não se abalou tanto quanto, às vezes, pessoas saudáveis que a gente vê aí, que vêm até a falecer. Mas que Deus os guarde, que todos estejam bem, com saúde e que em breve também possam estar de volta congregando. E nós vamos pedir que o Senhor fale conosco essa tarde através da sua santa palavra. Fala, Mará. Uma irmã, Sandra, Alessandra. Meu Deus. A irmã Alessandra, a irmã Mara fez notório para nós aqui, do grupo Ora que Melhora, está pedindo as nossas orações. Ela é paciente de câncer e diz que está com muitas dores e os remédios não estão fazendo efeito mais. Está com metástase no pulmão, é um câncer quando o pulmão é muito agressivo. Vamos apresentar nas mãos de Deus, irmão. Nós temos certeza que o Senhor é aquele que vai ouvir as nossas orações e essa tarde enviar um alívio para essas pessoas, porque só Deus, irmão, só Deus. Chega nessa hora, é só o Senhor que pode fazer uma obra, mas nós cremos que Ele pode, que Ele faz, para isso Ele é Deus. Vamos ajoelhados, em bastante comunhão, buscar a presença de Deus em santa oração. Amém. Glórias a Deus, glória ao nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nós nos ajoelhamos diante da Tua presença para agradecer a Deus pela oportunidade de estar na Tua casa essa tarde, louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Ó Deus, muitas lutas, muitas guerras temos enfrentado, levantes, enfermidades das mais diversas, como bem ouvimos aqui hoje. Mas em tudo, Senhor, não podemos deixar de Te agradecer, porque Tu tens sido nosso ajudador, Tu tens cuidado de nós, nos tem protegido com a Tua mão santa e nos tem, Senhor, libertado de todo mal, de toda a escravidão do pecado. E nós temos caminhado em novidade de vida, crendo na salvação das nossas almas. Bendito seja o nome santo do Senhor. No outro tempo não tínhamos esse direito, mas Jesus abriu para nós o véu do templo e nós agora podemos falar com Deus e Deus fala conosco e a nossa vida é cheia de gratidão, Senhor, por todo o bem que Tu tens feito a nós. Apresentamos a Deus todos esses pedidos de oração que foram mencionados aqui essa tarde. Poderíamos nos esquecer de algum, mas Tu não te esqueces de ninguém, porque o Senhor conhece os nossos corações. Senhor, visita essas vidas, visita essas casas, essas famílias que estão passando por essas calamidades. No nome de Jesus Cristo, faz uma obra e nós vamos glorificar muito o nome do Senhor. Abençoa aqueles que estão
Senhor, desempregados, que não tem como levar o sustento para sua casa. Tu tens a chave de Davi, aleluia. A porta que tu abre, ninguém fecha, e a que tu fecha, também ninguém abre. Abre porta, abre portão na vida da tua igreja, e mostra que tu és o nosso Deus maravilhoso. Bendito seja o teu nome, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis a ti, e a crer sempre na tua santa e poderosa palavra. Assim, ó Deus, fala conosco, e essa tarde abençoa a Santa Ceia, que o teu povo possa participar de coração limpo, entregue nas tuas mãos, crendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós, e que querendo Deus operar, ninguém poderá impedir, Senhor. Assim, ó Deus, entregamos todas as coisas nas tuas mãos, e damos graças ao Senhor. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glórias a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, amém. Deixa eu fazer os anúncios da Irmandade. Cultos presenciais são realizados aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30, terças-feiras às 14 horas, que é hoje, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, sábados às 10 da manhã, culto das mulheres, às 20 horas é o culto dos jovens, tá bom? Então a Irmandade está convidada a estar presente aí no culto dos jovens também, a mocidade. Eles estão construindo esse culto ainda, ele ainda não tem um formato definido, mas eu dei autonomia a eles, irmão Francisco. Eu falei, façam como vocês tiverem vontade de fazer. Quer cantar louvor, canta louvor. Quer cantar hino, canta hino. Quer fazer de paletó e gravata, faça. Não quer fazer, não faça. Mas não deixem de cultuar. E Deus foi bom que no sábado passado tinha 20 jovens congregados aqui. Fiquei muito feliz, de verdade. Fiquei muito feliz. Não são todos os nossos jovens do Alphaville, que é bem mais que isso, uns 40. Mas graças a Deus, já começou. Só de ter começado, isso me preocupa muito, porque a mocidade precisa de incentivo. Então tem sempre um jogo novo, tem sempre uma moda nova, uma música nova, uma droga nova, um costume novo, e se a igreja não se inovar, não procurar alcançá-lo, nós vamos perder a juventude. E sem eles a igreja não tem como continuar. Eles vão ocupar nosso lugar aqui. Obrigado. Então, eu me lembro muito bem, quando eu batizei muito moleque, batizei com 8 anos, e era uma luta para ir para o culto, que era muito chato. E a gente queria um culto mais animado, mas não tinha. E eles falavam que se a gente não fosse no culto é para o inferno, a gente tinha medo, aí nós ia para o culto. E foi ficando, Deus teve piedade, ficamos até hoje. Mas se eles não devem vir ao... Aliás, nenhum de nós, diga-se de passagem, deve vir ao culto por medo. E ninguém serve a Deus por medo de ir para o inferno. Não, eu vou servir a Deus, senão eu vou para o inferno. Não, eu sirvo a Deus porque eu desejo ardentemente morar no céu. Então, que o motivo muda todas as coisas. Porque se eu sirvo a Deus por medo do inferno, não é voluntário, é só medo. E nem tampouco por interesse. O que deve mover os nossos corações é adoração, é desejo de adorar ao Senhor. Então, incentivem os jovens a vir para os cultos, eles participarão, eles darão sugestões de como eles querem que faça o culto, e eu tenho certeza que vai dar certo. E nós vamos ficar muito felizes, porque o Senhor vai abençoar muito, tenho certeza. Cultos online, de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, e domingos às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. São mais de 90 cultos online realizados por mês aqui nessa congregação. Reunião de oração toda segunda-feira às 19 horas e aula de música todos os domingos às 8 horas da manhã. Então, todos convidados a participar aí das aulas de música, aprender um instrumento novo. Tem bastante aluno na aula, né? Eu não sei quantos tem, mas eu sei que tem bastante. De vez em quando eu vejo aí, bastante aprendendo, bastante gente aprendendo. Entraram organistas novas no rodízio e Deus está abençoando. Graças a Deus, e desejamos que abençoe muito mais. A Irmandade também continua sendo convidada e alertada a trazer alimentos não perecíveis para atendimento da mesa do amor, das necessidades da obra de Deus, aqueles mais carentes, que mais precisam.
Então, precisa muito da colaboração da Irmandade nessa parte. São muitos atendimentos e precisamos da ajuda do povo de Deus. Chegaram diversas cestas, acho que lá tem umas 30 e poucas cestas que já vão começar a sair. Os irmãos fizeram uma parceria com uma ONG de Itapetininga, se eu não me engano, que é de uma outra denominação evangélica, mas que não importa, são nossos irmãos, que fazem um tratamento muito bonito com crianças carentes, crianças que estão para adoção, e Deus tem abençoado bastante, foi mandado bastante leite para lá, precisa mandar comidinha, então a gente ajuda nessa ONG, depois eu vou pegar o nome e passar para a Irmandade, uma clínica de recuperação, ou duas, acho que é uma ou duas clínicas de recuperação, o Anjos da Noite, que sai para resgatar pessoas dependentes químicos, o irmão Albens, mas é resgatar mesmo, pega, põe nas costas e leva embora. Arranca literalmente das garras de Satanás. Eu tenho pedido isso e nós nunca... A gente precisa entender uma coisa muito importante no Evangelho, isso é muito importante. Nós não idolatramos ninguém, a gente confunde dar valor a um irmão que faz um trabalho bonito, uma irmã que faz um trabalho bonito, com idolatria. Eu não adoro o irmão Rodrigo, porque ele está na portaria hoje. Eu não adoro a irmã Mara, porque ela está na portaria hoje. Eu sou grato, eu valorizo, eu agradeço. Ele, mesmo sendo feio, todo dia que ele vem, eu falo que ele está bonito, e ele acredita. Tanto que semana passada eu falei, está bonitão, hein, meu? Ele falou, a gente tenta, quer dizer que ele acredita mesmo. Ele acha mesmo que ele é bonito. Não tem fazer o quê? Mas não tem nada a ver com idolatria, você valorizar o trabalho de uma pessoa. E eu falo sempre do irmão Albens, é evidente que eu não estou excluindo nenhum dos outros diáconos, mas esse homem precisa de oração. Esse homem precisa de... Eu não vou lá buscar dependente químico com ele, que eu me acabo de medo. Você tem coragem de ir lá na Cracolândia? Eu não tenho. Você tem, Bruno? O Bruno que tem 2 metros de altura, não tem? Quem dirá eu que não aguento? Você tem, Dani? E por que não vai? A Helena tem 30 anos. A Helena é a desculpa do aleijado. Em casa assim também. E pior que ela dava banho nos doentes lá. Não vem com conversa fiada, não. Ficou ruim para você. E não vai me mandar até testemunho. Se você puser para dormir no sofá, eu vou reclamar aqui depois. Cada um tem um dom. E ele precisa de oração. Porque o que ele enfrenta ali não é fácil. Os espíritos que ele enfrenta ali não são fáceis. Então vamos orar por ele, pelo nosso irmão, e por todos que fazem, claro, esse trabalho tão importante, não é só ele. Tem igrejas aí que vai para o front mesmo, sem medo, e vive exclusivamente para isso. Esse irmão da clínica de Francisco Morato, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas o irmão Albin estava dizendo que ele deixou de atender a igreja para cuidar só dos internos da clínica. Não dava para conciliar as duas coisas. Ele passou a igreja para outro irmão cuidar e foi ficar só com os internos, porque eles precisam de atendimento integral. É o problema com as drogas, é o problema com possessão de espírito imundo. É uma guerra constante. Uma hora é a vontade de usar droga, outra hora é o diabo, e para saber quem que é quem? O remédio para a droga, a oração para o capeta, só Deus para ter misericórdia. E eles estão lá lutando, então precisam das nossas orações. É importante que a igreja veja isso e entenda isso com bastante clareza, que a gente não idolatra ninguém, mas quem faz, a gente bate muita palma e dá muita glória a Deus e valoriza, até para a pessoa se sentir incentivada a continuar, porque eu não tenho esse dom. Não adianta. Nós morávamos de frente à casa do irmão lá. Qual é o nome do pai do irmão Alcindo lá, que vocês davam banho? Dito em Boaba. Nós morávamos em Caraguá, e de frente para casa morava um irmão que fazia anos já que estava doente. E a Dani, a Margarida, umas outras irmãs lá, iam dar banho nele. Eu não passava nem na porta. Eu não consigo, não está em mim, não adianta. Elas iam, depois ainda queria contar como é que foi. Eu não quero saber, pelo amor de Deus. Mas não, eu orava. Eu nunca fui lá, né? Não adianta. A pessoa fala para mim que está com dor de cabeça, eu já começo a passar mal, na hora de medo já. Então, cada um tem um dom. E o meu não é esse. Então, não adianta falar aqui que eu vou nos hospitais orar para a turma, mas chego batendo canela de medo. Vou, oro, a minha visita é mais rápida que a do médico. Eu entro, oro e já saio correndo de medo. Cada um tem um jeito. Já funeral não tem medo de fazer, viu, Bruno? Funeral está tranquilo. Vamos apresentar esses irmãos ao mão de Deus, pedir a Deus que os ajude, eles precisam muito disso. E todo esse trabalho só é possível
Claro, primeiro pelo nosso Deus, claro, sempre, mas por causa da colaboração da Irmandade, que tem feito com que isso aconteça, com as doações, com as ofertas, com as coletas, com o apoio, que faz chegar aonde precisa o atendimento dessas necessidades. Então, já fica também aqui o nosso muito obrigado a toda a Irmandade. E também roupas de frio e cobertores, porque nós estamos uns dias friozinhos aí, e eles têm pedido para atender também com cobertor e roupas de frio, para criança, para homem, para mulher, para adolescente. O que Deus prepara, tragam, que os irmãos separam direitinho, e levam para onde tem necessidade. Tá bom, de aviso? Tá bom, Mara? Vamos cantar o hino 254 para a gente ouvir a palavra. 254.
Depois você faz a montagem, nada? Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Vamos colocar todos em pé, por favor, para acompanhar a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha em Jezreel, em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me da tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se te parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: Dá-me tua vinha por dinheiro, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora o reino de Israel? Levanta, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos se lembram bem dessa passagem com Acabe e essa mulher, Jezabel, com quem ele havia se casado, se juntado. Quantos males essa mulher trouxe ao povo de Israel, introduzindo a idolatria, os maus costumes, a corrupção, a mentira, a lascívia, a traição. A palavra de Deus diz que o demônio nunca anda sozinho, ele anda com mais 7 junto dele, sempre procurando a quem possa tragar, sempre procurando quem possa fazer o mal. Então, quando a palavra fala que o nosso adversário procura quem possa tragar, isso é um alerta para a igreja, dizendo para todos nós: olha, você fica bem esperto, porque ele pega o que está mais fácil. Quando um predador vai atacar um rebanho, ele não vai atrás do boi, do cervo mais forte, que é o que corre mais. Ele vai no mais fraco, no doente, no desapercebido e naquele que está longe do rebanho também. Isso é um grande motivo para mandar não deixar de congregar, de estar nos cultos. Ficar sempre perto do rebanho. É igual você faltar muito na escola, você perde muita matéria. Assim é estar na presença de Deus. Aí muitos de nós podem dizer: não, irmão, mas eu adoro a Deus na minha casa. Nem na igreja você não adora, quem dirá na sua casa? Na igreja é uma luta. Quem tem a predisposição de adorar a Deus em casa, não perde um culto na igreja. Então, a gente precisa ter essa consciência de dizer: Senhor, faz igual Davi. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não tenta ser o que você não é. Aí ele via alguma coisa que ele não compreendia, ele dizia: eu não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas que são muito elevadas para mim. Eu não entendo isso, eu não vou perder tempo, eu não sei o que é. Ou Deus me mostra. E às vezes a gente fica: por que Deus não me batiza com o Espírito Santo? Por que eu não profetizo? Por que eu não... Porque não era para ser ainda, irmão. E fica procurando o porquê, e às vezes Deus te deu um talento muito maior que esse, mas às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. E não a de Deus. A minha vontade era fazer isso. E o Senhor quer outra coisa para nós. E saiba, hein, irmão, que tudo que Deus quer para nós é muito melhor do que o que nós mesmos queremos. Muitos de nós dizem: eu me conheço. Você conhece nada, o Senhor te conhece. O Senhor sabe quem você é.
E esse homem, o que acontece? O mal, ele só cresce se o bem se enfraquecer. Não existe escuridão, existe ausência de luz. A escuridão é subjetivo, mas a ausência da luz traz a escuridão. Por que Nabote chegou até esse ponto? Porque ele se rendeu àquela mulher. Ele se rendeu aos cuidados dela. Não é porque era uma mulher, podia ser uma rainha que tivesse cedido aos caprichos de um rei. Mas nessa ocasião foi uma mulher. É só um fato. Então ele foi se adormecendo. Ele já era um homem fraco para estar diante do povo. E ela percebeu essa fraqueza nele e começou a trabalhar naquilo. Na fraqueza, na omissão, no medo, no comodismo. Entende, irmão? É assim que o crente enfraquece na fé. Quando isso não tem nada, aquilo não tem nada. Hoje não tem problema, só mais hoje, eu vou fazer só mais essa vez. E vai. E o adversário fala, então quem faz mais uma, faz outra. E quem faz outra, faz mais uma. E vai chafurdando no pecado, vai afundando. Alguns afortunados, por grande misericórdia de Deus, o Senhor os tira. Mas tem outros que se perdem e não tem mais o que fazer. Mas, como toda história, como todo fato, como tudo que acontece, tem um lado bom, um lado ruim. Um lado ruim foi a fraqueza de Acabe, que fez sofrer uma nação. Os irmãos se lembram a miséria que Deus deixou chegar lá, comia esterco de pombo, as mulheres começaram a acertar um momento de matar o filho de uma, comer cozido, e no outro dia matar o filho da outra. Uma calamidade, uma coisa absurda. E não obstante a isso, ainda tinha o profeta Elias, que falava duramente contra ele, ameaçava, porque o Senhor dizia para ele, Acabe e toma vergonha. Vira homem, mas ele estava rendido ao deus Dagon. Era uma coisa assim, o nome do deus dessa mulher, que era um deus egípcio. Mas tinha Nabote, que não era rei, que não era nobre, que não tinha muitas terras. Então, irmão, o adversário ele tenta lutar nas suas fraquezas. Se você vê como foi capciosa a proposta de Acabe, você vê que era o diabo nele. Que ele fala, olha, a sua vinha está encostada no meu palácio, seu pedacinho de terra. Me vende ela, ou eu te darei outra muito melhor do que ela. Irmão, ele era um rei, irmão. Ele tinha todo o reino a seus pés, a seu dispor. Mas ele queria o que tinha a bênção de Deus. E não porque o Senhor não abençoa a pessoa errada. O Senhor não é como Isaac, que abençoou a Esaú errado, achando que era Jacó. Aliás, a Jacó achando que era Esaú. Deus não se engana. Isaac estava cego. O Senhor não é cego, não é surdo, não é mudo, não dorme, nem tosqueneja. Ele não ia pegar a benção de Nabote. Mas ele ia pegar a hombridade, o caráter, o compromisso de Nabote com a sua fé e com aquilo que ele tinha acordado com seus pais. É isso que é importante para o adversário, irmão. Não é você deixar de congregar, não é você deixar de tocar, nem tampouco deixar de pregar a palavra, de presidir sobre uma igreja. Ele não está nem aí com isso. O que ele quer é que você negue a sua fé. E que você desista da tua salvação. Se os irmãos não encontrarem, eu já encontrei várias pessoas, vamos congregar, vamos servir. Não, para mim não tem mais jeito. Olha que tristeza. Quando uma pessoa disser para você, não tem mais jeito, eu não tenho mais salvação, gente jovem. Já contei aos irmãos, do tempo da mocidade do meu sogro, a Dani conhece ele, um músico, agora posso falar que ele já faleceu, chamado Plínio. Eu saía para trabalhar e ele chegava na calçada da igreja, mudava de calçada, atravessava do outro lado da rua, pegava a igreja de novo, a calçada e voltava. Não passava na calçada da igreja. Eu saindo para trabalhar cedinho, um dia eu falei, escuta, por que você não passa na calçada da igreja? Ele falou, não, para mim não tem nem mais jeito, eu não tenho mais salvação. E eu não piso nem na calçada da igreja, mas que eu não sou digno. Sabe qual foi o pecado dele? Foi chamado pela empresa para tocar numa marchinha de carnaval. Ele era um trompetista bom para arrebentar, arrancaram a liberdade dele, disseram que ele ia para o inferno, e ele acreditou, morreu desse jeito.
Irmão, não desiste da fé que foi plantada no teu coração. Aconteça o que acontecer na tua vida, crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa também. Não tenha medo. Perdão é para pecado mesmo. Se você precisa de perdão, o Senhor te perdoa essa tarde. Santo é o Senhor. Aí Nabote falou, olha, a proposta é boa demais. Nossa, é uma beleza. Mas tem valor sentimental, tem compromisso. Foi meu pai que deixou. Não dá, não. Não foi grosseiro, não foi ríspido, não foi indisciplinado, porque afinal de contas era o rei. Você vê que o adversário ele vai até as últimas consequências. Onde você já viu um rei sair do palácio para ir propor negócio a alguém naquele tempo? Eram os mensageiros, irmão. Eram os administradores do reino. Era no máximo um prefeito, um governador. Mas o próprio rei. Irmão, não tenha dúvida que se o adversário precisar sair do inferno para ir atrás de você, ele vai. Mas ele vem por um caminho, Deus vai mandar embora por 7. Em nome do Senhor Jesus. A tua firmeza faz ele fugir. Você vê que ele é um derrotado, ele é um fraco, ele é um perdido, ele é um desgraçado, que a palavra fala, eu não preciso fazer nada, disse o Senhor. Resiste você ao diabo e ele fugirá de ti. Não precisa fazer simpatia, não precisa... Resiste, para trás de mim, Satanás. Faz o que Nabote fez. Nabote disse, não posso, não preciso brigar, não precisa arrumar contento, não posso. A vinha não está à venda. Bendito seja Deus. O rei voltou para casa, não comeu pão, cobriu a cabeça igual uma criança debaixo do cobertor e ficou lá fazendo birra, fazendo manha. E Jezabel, que era um instrumento do adversário, o que você tem? Você está triste, você não comeu pão, está largado aí na cama, e ele, com aquela birra, diz, Nabote não quis vender a vinha, eu quero aquela vinha. Mas a ela disse, mas você é rei sobre Israel, e está preocupado com um pedacinho de terra, vai, levanta, vai comer um pão, eu vou arrumar um jeito de dar essa vinha para você. E ela deu, irmãos, a vinha. Levantou uma acusação falsa contra Nabote, ele foi morto, apedrejado. Ela deu a vinha, mas não deu a honra de Nabote para ninguém. Não deu a fé dele para ninguém. Mata a carne, mas ninguém mata a tua alma. Alamaia. Que o Senhor falou para o adversário quanto a Jó, tira tudo, toca na saúde, mas não toca na alma. A alma que é do homem e da mulher, que está no homem e na mulher de Deus, pertence a Deus, irmãos. Mas ela também teve o pago dela. O Senhor enviou uma profecia muito dura pela boca do profeta Elias. Falou, os cães lamberão o teu sangue. E a morte dela foi muito feia, muito triste. Porque ninguém toca naquele em quem Deus escolheu. Ninguém tocará em ti, viu, irmão? Ninguém tocará em ti, viu, irmão? Nem nas promessas que Deus te fez. Ninguém põe a mão, ninguém levantará contra você e vai ficar de pé. Então o Senhor te dá essa tarde firmeza pelo Espírito Santo. Vou tirar o carro, vou tirar o trabalho, vou tirar não sei o quê. Pode tirar tudo, na minha alma ninguém toca. Bendito seja Deus. E o adversário vai procurar os teus pontos fracos. Contei aos irmãos, mas tem tudo a ver com esse assunto. Os irmãos lembram bem da história do irmão, do testemunho do irmão, que trabalhou numa fábrica há muitos anos como operador. Contei para vocês algumas vezes. Ele era operador de máquina, trabalhou muitos anos. Um dia o patrão mandou chamar o gerente, o dono da fábrica, falou, você está 30 e tantos anos trabalhando aqui, eu queria te promover a gerente. Ele ficou todo feliz, falou, só que tem uma coisa, eu sou ateu. E esse negócio de Deus é a maior furada. E vocês ficam com Deus para cá, Deus para lá, e eu preciso de alguém comprometido com o trabalho, comprometido com a empresa, para crescer, papapá. Ele falou, mas eu sou crente. Eu falei, então, aí você vê o que você faz, conversa em casa, larga a mão desse negócio, vão trabalhar, vão crescer, larga a mão desse negócio de ser crente para lá. Ele falou, tá bom. Era o ponto fraco dele. Ele chegou em casa, falou com a esposa também revoltada, aquela vida difícil, coitada. O marido até hoje, nós não temos nada na vida.
Larga a mão, o que a mulher de Jó falou para ele? Homem, até agora tu retens essa tua fé, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele falou, mulher, você fala que nem uma louca. Eu recebi tanto bem da mão de Deus, porventura eu não posso receber o mal, eu não nego meu Deus por nada. Sabe o que Deus espera de você? Firmeza. Bate o pé, luta por aquilo que você acredita. E não cede, o Senhor vai fazer esse demônio cair da tua vida. Bendito seja Deus. Ele falou, tá bom. No outro dia ele foi procurar o patrão, falou, conversei com a mulher, tá muito bom, vou largar desse negócio de Deus, igreja, e vamos trabalhar, vamos crescer. O homem olhou bem para ele, é isso que você quer? Ele falou, é. Ele falou, então você pega as suas coisas, passa no departamento pessoal, você está demitido. Você é louco? Como que eu estou demitido? Ele falou, rapaz, se você não é fiel ao teu Deus que te deu a vida, você vai ser fiel a mim, que sou homem igual a você? Nem pedra, nem tijolo, nem trabalho, esperamos em Deus que tenha alcançado a salvação, porque negou o Senhor. Pecado contra o Pai tem filho, perdão contra o Pai tem perdão, contra o Filho também, contra o Espírito Santo não. Irmão, o Senhor manda dizer essas palavras, irmandade. Resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Você está levantando alguma coisa estranha contra a tua vida, resiste no nome do Senhor Jesus. Não ceda. Não é você que tem que mudar de calçada, não é você que tem que mudar de hábito. Eu vou começar a beber com os amigos, eu vou começar a ir para gandaia com os amigos, eu vou começar a fazer... Não, irmão, eles que têm que mudar de comportamento por causa do teu testemunho. Vamos parar com essa conversa aí, que ele está chegando. Ele serve a Deus. E não é você entrar no chiqueiro de porco. Ô Nabote, não vende a vinha não, glória a Deus. E o Senhor te garante, em ti nenhuma pedra vai pegar, diz o Senhor. Aleluia, nenhuma pedra vai tocar em ti, porque eu te protejo com o escudo da minha palavra. Irmão, parece que Deus manda a palavra, e a igreja de Deus é um povo que não tem proteção. Deus manda você fazer as coisas e fica de longe olhando você sofrer, você cair, você se machucar. Não, irmão, o Senhor diz que a sua palavra é escudo e broquel. Ele manda você ir e Ele vai te protegendo, irmão. Ele não larga você sozinho no mundo, não. Você vai e Ele vai contigo. Glória ao nome do Senhor. Você fala, Ele avaliza as tuas palavras. Você põe na tua mão, Ele abençoa. Você nunca esteve sozinho, não pensa essas coisas, não deixa o adversário pôr essas coisas ruins na tua cabeça. Eu não vou, que eu tenho medo de Deus não estar comigo. Mas se o Senhor te manda, quando Deus manda, Deus recomenda. Ele manda, Ele fala, eu estou contigo. Ele não te diz, vai sozinho. Onde você viu em alguma parte na palavra? O Senhor, quando falou com Josué, quando Moisés faleceu, eis que não te deixarei, nem te desampararei. Eu estou falando para você ficar firme, estou falando para você cuidar do povo, estou falando para você virar um líder, mas eu estou contigo, eu não estou deixando você sozinho. Assim como fui com Moisés, meu servo, assim serei contigo. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus nas alturas. Então acredite de todo o teu coração que Deus está contigo. Crê, irmã, crê, meu irmão, que Deus está contigo. Crê, Senhor, eu creio que Tu estás comigo. Não temo nada porque Tu estás comigo. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, disse o salmista, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Tá bom? Era lá no Antigo Testamento. Aí a gente vai lá em Paulo e diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do meu lado, que pode resistir de pé diante de mim? Igreja de Deus, receba força no nome do Senhor Jesus. Ora, profetiza, cura as pessoas, seja na carne ou seja na alma. E quando o adversário te vier tentar, você diz, a minha alma não está à venda, demônio, para trás de mim. É na tentação que ele vem, irmão. É no desemprego, é numa doença.
A mulher de Jó, quando ele era rico, nunca falou para ele amaldiçoar o Deus e morre. Mas quando ele estava pobre, miserável, leproso, coçando de telha, ela falou desespero. É no desespero que a gente faz as coisas. Sentimentos muito grandes não são bons. Alegria em demasia e tristeza em demasia não são boas, conselheira. Quando está muito eufórico, a pessoa se torna irresponsável. Faz sem pensar. Quando está muito triste, se torna amargo e se arrepende de coisa que fala, que faz ou que deixa de fazer. O Senhor está te dando equilíbrio espiritual pela palavra. Sobriedade. Espera aí, deixa eu consultar o Senhor, Ele está aqui no meu coração. Mas você está passando tanto apuro, vamos fazer esse negocinho aqui, ó, vai ganhar uns dinheirinho fácil. Não, o Senhor nunca disse que seria fácil, Ele sempre disse que estaria comigo. Saibais que tereis no mundo aflições, porém não desanimeis, disse o Senhor, eu venci o mundo e vós vencereis também. Não vai faltar prova, viu, meu irmão? Não vai faltar luta, mas não vai faltar providência de Deus na tua vida. Para cada lágrima de tristeza, tem muitos dias de sorriso que Deus está guardando para você. Mais serão os dias da alegria do que da tristeza. Bendito seja Deus! Glória ao nome do Senhor. É como uma pessoa com 100 anos de idade. Ele vai ficando doente, e aí os últimos anos da vida é tão sofrido, uma doença, a velhice por si só, mas nunca vai dizer, eu fiquei mais tempo doente do que sadio. Ele viveu a criancice, a infância, a mocidade, a juventude, criou os filhos, aí começou a ficar velho. Então lembre-se que o bem será sempre maior do que o mal. Por que você dorme de noite? Para passar mais depressa, a noite é ruim. Aí Deus se deixa desperto de dia para você aproveitar o que é bom, glória a Deus. Não é melhor o dia do que a noite, irmão? Para trabalhar, para fazer as coisas. O que a gente fala? Quem trabalha de noite e dorme de dia, fala, a gente dorme, eu já trabalhei de noite. A gente dorme e não descansa. A noite foi feita para dormir, que ela passa num tirinho. Você dorme agora, acorda, os passarinhos já estão cantando. Irmão, pode ter certeza, essa tua prova vai ser como a noite, ela vai passar ligeirinho, diz o Senhor. E o sol da justiça vai raiar na tua vida, no teu coração, na vida da tua família. O Senhor só precisa que você resista. Mas o que é resistir? Não é só uma tentação material. Está fazendo um negócio? Resista, continua trabalhando. Está evangelizando alguém? Resista, continue evangelizando. Está seguindo o instinto do teu coração? Olha, Deus me pôs no coração para fazer dessa forma. Todo mundo diz que não. Resista, segue o que Deus pôs no teu coração. Olha, Deus me pôs no coração para servir a Deus assim. Eu fiz esse propósito, eu fiz esse voto. Cada um tem uma particularidade com Deus. Eu não vou entender, porque não foi para mim que Deus pediu, foi para você. Resista, continua. Foi assim que Deus te fez saber? Foi. Faça como Deus te fez saber. Se fosse para eu te dizer, o Senhor não falava para você. Segue o teu coração, segue o instinto que Deus pôs em você, a tua fé é dessa forma. É assim que você alcança a misericórdia de Deus? Não tem fórmula, foi do jeito que Deus te fez saber, glória a Deus. Mas quando você duvida, quando você abre precedente para coisas estranhas entrarem na tua vida, você pode ser influenciado também. E nem todos estão no mesmo alinhamento, na mesma comunhão que você. Não estão vivendo a tua... É muito fácil resolver o problema dos outros, irmão. Difícil é cuidar da nossa vida. E a tua dor é sempre menor do que a minha dor. A minha unha encravada dói mais do que a tua ponte de safena. Porque é minha. Então o Senhor te diz, viva a tua vida na comunhão que você tem com Deus. Ore ao Senhor sempre. Bendito seja Deus. Oh, irmão, vou pregar o que Deus está dando de pregar. Às vezes a gente vai para uma igreja e fica alienado, mesmo que seja CCA. Ah, porque na CCA é assim. Não, na CCA não. Como que Deus quer que você seja? Ah, na CCA as irmãs usam véu. Mas como que Deus quer que você se porte? A mim Deus não pediu. Glória a Deus. CCA não tem nada com isso. Nem ministério. A irmandade está entendendo bem a palavra, irmão?
Nabote não foi perguntar para o corretor se ele pedia mais, se ele pedia menos, se ele pedia um carro de volta, se ele pedia um relógio, um celular. Ele falou, não, já está aqui, ó. Está decidido, não está à venda. Mas eu te dou uma melhor, não está à venda. Mas eu te dou dinheiro, não está à venda. Mas eu vou te apedrejar, não está à venda. Não está à venda. Não existe condição. Não está à venda. E é isso que Deus quer de você, firmeza no teu coração. Para você servir a Deus de toda a tua alma. O Senhor te diz, a salvação é tua. A alma é tua. É contigo que eu estou falando. Ah, irmão, Deus me fez saber uma coisa assim. O que o irmão acha? Não acha nada. Deus falou contigo, não falou com ele. Deus pôs a firmeza em Nabote, não falou com ninguém. Porque ele tinha uma ideia já concebida. Ele sabia naquilo que ele cria. Acabe não sabia, foi reclamar para Jezabel. Conseguiu a vinha, perdeu a mulher, perdeu o reino, perdeu o céu, perdeu tudo. Olha, irmão, Deus manda dizer para alguém, o que é teu, Satanás nenhum vai pôr a mão. Porque eu velo pela minha palavra. E assim como você é decidido com a tua fé, eu decidi que vou salvar a tu e a tua casa também. Salvo a ti e a tua casa também. Se você crê, pode dar glória a Deus. A tua casa será chamada casa de oração. Se você quer carne e não volta atrás, imagina Deus que é Deus, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Então creia nessa palavra. Toma a Santa Ceia em paz. Vai em paz para a tua casa. Ninguém põe a mão em você. E nem na tua história, e nem na tua vida, e nem nos planos que Deus tem contigo. Ninguém muda e não cai um tio nem um jota daquilo que Deus te prometeu. Deus seja louvado. Vamos servir a Santa Ceia? Aqui que vem o Digão, irmão Gerson? Vem, Digão, por favor, filho. Eu oro daqui de cima mesmo e vocês servem, só vocês porem as luvas aí. Vai ficar bom, o Francisco vai para a portaria. Só pôr a luvinha, irmão Gerson. Digão também, pode estampar aí depois que vocês puserem a luva. Glórias a Deus. O Senhor vai encaminhando a palavra, vai encaminhando até o jeitinho de fazer um agrado para a igreja, né? Deus é Deus, né? Ele nunca deixa a gente triste. O Senhor é maravilhoso. Agora é bem rapidinho, tá bom? Já acaba o culto. É muito dedo para pouco dedo. Vai que dá. Resiste, cria a palavra. Aí, deu certo. Já estampou tudo, Mará? Já? Então nós vamos nos ajoelhar para orar. Ixi, 1-0 para a luva. Mas entrega o guardanapo, não tem problema. E eu vou apresentar o pão e o cálice para dar mais certo, para ser mais rápido. Oremos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Senhor, estamos em oração diante de Ti para apresentar esse pão que é a comunhão do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma sorte, apresentamos o cálice que é a comunhão do sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário para a expiação dos nossos pecados. Todo aquele que dele tomar e comer nunca perecerá, mas terá vida eterna em glória no céu. Abençoa o teu povo, derrama da tua bênção e que essa tarde o Senhor possa reavivar o teu espírito nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Os irmãos vão passar distribuindo o guardanapinho e o pão e o cálice. Leva o pão e o cálice aí, Digão. Dá para o Digão lá, irmão Gerson?
Aí você pega o guardanapim. Pode servir irmão, que Deus prepara. Pode ir lá. Aguardem que a gente vai participar todos juntos, tá bom? Por favor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Opa, obrigado. Todos servidos já? Que bênção, foi rápido, né? Os irmãos vão destampar aqui assim, a parte de cima, ó, e pegar o pãozinho. Bem facinho. Isso. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e tendo dado graças, o repartiu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Façamos, irmãos, pode comer em nome de Jesus. Amém. Uma viradinha que você der na tampinha já sai para você poder tomar o cálice. Semelhantemente, tendo servido o cálice, distribuiu aos seus discípulos e disse: tomai dele todos. Esse é meu sangue que é derramado por vós no Novo Testamento. Fazei isso em memória de mim. Façamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a glória de Deus, você, como Nabote, fez o adversário ficar debaixo da sola do teu sapato. Mas esse mês a tua vinha está garantida, ela é tua. Glória a Deus. Os irmãos podem pegar, pôr assim o papelzinho dentro, ó, que aí suga o restinho de suco, e tampar de novo e deixar aí no porta-bíblia aí do seu banco, que os meninos retiram depois. Deus abençoe, irmão Gerson, Digão, Mara, Renatinha, muito obrigado. Tá aqui, ó. Você grandou, não? Amém. Vamos agradecer o santo culto em santa oração. Amém. Eterno Deus, agora nos ajoelhamos para te agradecer por essa Santa Ceia maravilhosa que o Senhor preparou, aonde cada um de nós fez um exame de consciência e procurou em si, Senhor, achar a tua misericórdia para podermos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Te damos graça porque não faltou a tua mão amiga, a tua mão misericordiosa, o teu perdão sobre as nossas vidas, e por isso nós somos muito agradecidos e muito mais pela tua palavra, que o Senhor falou aos nossos corações e trouxe em nós esse sentimento de firmeza, de fé, de alegria de estar diante de ti, não nos deixando levar por nada estranho, mas acreditando naquilo que o Senhor pôs dentro dos nossos corações. Agora despeça-nos na paz de Deus, abençoa o lanche que tens preparado e toca no coração da nossa irmandade na live também, para que mais tarde, às 20 horas, possamos todos juntos nos reunir no culto online mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos em pé, irmãos.
Dia da Santa Ceia, normalmente a gente faz também o culto das primícias, onde a Irmandade oferta, dá os seus dízimos, cumpre os seus propósitos diante de Deus. Então, cada um faça conforme que o Senhor te põe no coração. Aí no banco à sua frente estão os envelopes. Lá com os irmãos na portaria estão as maquininhas de cartão de débito ou crédito. Se alguém precisar passar cartão, pediria, por favor, que se dirigisse até lá para poder ofertar, para a gente poder fazer oração agradecendo a Deus pelas ofertas. Alguém precisa passar cartão lá com os irmãos? Tudo certo, digam aí? A irmã Ana, vamos aguardar então. Glória a Deus. Vamos agradecer as ofertas? Senhor, te damos graça pelo fruto do trabalho do teu povo, que com amor tem ofertado a tua obra. Tu conheces cada coração e sabe das dificuldades que todos nós passamos, mas entregamos a nossa vida na tua mão, esperando do Senhor o nosso galardão, que o Senhor nos encha cada vez mais da sua paz, da sua bênção, e que nós possamos também poder sempre te agradar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes, tá bom? Vamos despedir com o cântico 191. Jesus, com glória eleva ao lar celestial, eu viverei com Deus. Do céu, eu entrarei, paz e amor, escutarei, o mundo anjos e querubins ali contemplarei, com eles estarei, meu Rei, a Deus o Criador.
Deus, glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a sua santa palavra estejam guardados dentro dos nossos corações. Amém.